Capítulo 28. Jó. Subtítulo: Os limites da sabedoria humana. Na verdade, existem minas de prata e lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem limites às trevas e exploram até os confins as pedras na escuridão e nas mais densas trevas. Abrem um poço longe do lugar onde moram, em lugares esquecidos pelos viajantes, longe dos homens. Penduram-se e balançam de um lado para o outro. Quanto à terra, dela procede o alimento, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugares safiras e têm ouro em pó. A ave de rapina não conhece essa vereda, e os olhos do falcão não a enxergaram. As feras altivas nunca a pisaram, nem o leão feroz passou por ela. O homem estende a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as raízes. Faz sulcos nas pedras, seus olhos descobrem todas as coisas preciosas. Tapa os veios da água para que não gotejem. Tira para a claridade o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não sabe quanto vale a sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem será trocada a peso de prata, nem pode ser avaliada em ouro fino de Ofir, nem em pedras preciosas de berilo ou safira. O ouro ou cristal não se podem comparar com ela, nem se pode trocá-la por joias de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de jaspe, porque a aquisição da sabedoria é superior à das pérolas. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem pode ser comprada com ouro puro. De onde, então, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. O Abaddon e a morte dizem: ouvimos rumores sobre ela. Deus conhece o seu caminho, só ele sabe onde ela fica, pois perscruta até as extremidades da terra. Sim, ele vê tudo o que há debaixo do céu. Quando regulou a força do vento e fixou a medida das águas, quando estipulou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e esquadrinhou-a. E disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Capítulo 29. Jó. Subtítulo: O lamento nostálgico de Jó. Prosseguindo no seu discurso, Jó disse: ah, quem me dera voltar a ser como nos meses do passado, como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e com sua luz eu caminhava no meio da escuridão. Quando eu tinha forças, quando o favor, amigo de Deus, estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos à minha volta, quando os meus passos eram banhados em leite, e a rocha me derramava ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça preparava minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e tapavam a boca. A voz dos nobres ficava muda, e sua língua grudava-se ao paladar. Todo o que me ouvia considerava-me feliz, e todo o que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava o pobre que clamava, e o pobre que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava para morrer vinha sobre mim, e eu fazia alegrar-se o coração da viúva. Eu me vestia de retidão, que me servia de vestimenta. A minha justiça era como um manto e diadema. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e examinava com dedicação a causa dos desconhecidos.
quebrava os caninos do perverso e arrancava-lhe a presa dos dentes. Então dizia eu: morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estendem até as águas, e o orvalho permanece a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra renova-se em mim, e o meu arco se fortalece na minha mão. Ouviam-me e me esperavam. Em silêncio atendiam ao meu conselho. Depois que eu falava, nada respondiam, e minha palavra destilava sobre eles. Esperavam-me como se espera a chuva, e abriam a boca como para as últimas chuvas. Eu lhes sorria quando lhes faltava confiança. Eles não desprezavam a luz do meu rosto. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os aflitos. Capítulo 30. Jó. Subtítulo: Jó descreve seu terrível estado. Mas agora os mais novos do que eu zombam de mim, aqueles cujos pais eu teria posto com os cães do meu rebanho. Pois para que me serviria a força das suas mãos, se o vigor já lhes desapareceu? De míngua e fome emagrecem. Andam roendo pelo deserto, lugar de ruína e desolação. Apanham malvas junto ao matagal e alimentam-se das raízes dos arbustos. São expulsos do meio dos homens, que gritam atrás deles, como se estivessem atrás de um ladrão. São obrigados a habitar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e dos penhascos. Rugem entre os arbustos, ajuntam-se debaixo das urtigas. São filhos de insensatos, filhos de gente sem nome. Foram enxotados da terra. Mas agora me tornei a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Eles me odeiam, afastam-se de mim, e não hesitam em me cuspir no rosto. Deus desatou a minha corda e me humilhou. Por isso, sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita, levanta-se gente vil. Empurram os meus pés e fazem contra mim caminhos de destruição. Estragam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Ninguém consegue detê-los. Vêm como por uma grande brecha, precipitam-se por entre as ruínas. Fiquei tomado de pavores. A minha honra é perseguida como pelo vento e a minha felicidade passou como uma nuvem. Agora a minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição tomaram conta de mim. De noite me são traspassados os ossos e o mal que me corrói não descansa. A minha veste está desfigurada pela violência do mal. Aperta-me como a gola da minha túnica. Ele me lançou na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, e não me respondes. Coloco-me em pé, e não atentas para mim. Tu te tornaste cruel para comigo. Com a força da tua mão me persegues. Tu me levantas sobre o vento. Fazes-me cavalgar sobre ele e me dissolves na tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e ao lugar destinado a todos os viventes. Por acaso, quem está caindo não estende a mão? Não grita por socorro na sua calamidade? Não chorava eu por causa daquele que estava aflito? Não se angustiava a minha alma pelo necessitado? Mas, enquanto eu aguardava o bem, veio o mal. Esperando a luz, veio a escuridão. O meu interior se angustia e não descansa. Os dias de aflição caem sobre mim. Ando de luto sem a luz do sol. Levanto-me na comunidade e grito por socorro. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro das avestruzes. A minha pele escurece e cai. Os meus ossos estão queimados pelo calor. Por isso, a minha harpa tornou-se em pranto, e a minha flauta em voz dos que choram.